de como que essa situação ela foi se originando, né? A gente não vai entrar muito nessa prosa, não dá para a gente entrar porque aí a gente vai perder, acabar, a gente pode fazer essa prosa de um outro jeito e não uma análise rápida, como é a ideia da gente fazer, né? Mas é o colonocapitalismo, né? E principalmente a invasão nesse território aqui de Abiaiala e Pindorama, porque o colonocapitalismo ele se instala enquanto modelo aqui, né? Ele se instala aqui, né? E a sua invasão aqui, né, vem há 523 anos provocando todo esse processo de destruição. É óbvio que tem outros elementos que ele vai construindo ao longo do tempo, né? Essa coisa da exploração da natureza, a exploração da mão de obra, né? E vai sofisticando a sua forma de ser, né? Sofisticou, né? A cada momento histórico ele vai sofisticando, né? E nesses últimos anos, né, da década de 80, 70 na verdade, mas de 80 para cá, essa antes eles tinham uma espécie de mediação, né? Não vamos destruir tudo, vamos aqui dar um pouco, né? E da década de 70 para cá eles disseram, não vamos dar nada. Neoliberalismo. Nós não vamos dar nada, né? E nós vamos tirar tudo que a gente puder tirar. E dane-se. Naquele momento já tinha uma compreensão de que eles iriam rifar o planeta, iriam rifar todos nós, né? E aí, óbvio que ninguém chega a um processo como esse, né? Sem construir falsa ideia de mundo, né? Que é o que a gente chama de ideologia, né? Então os caras criam uma falsa ideia de mundo, né? É interessante ter um grupo lá em São Paulo que chama Dolores Boca Aberta, que eles fizeram um monumento com um elefante e um rato. E o elefante está com o pé levantado e com medo do rato, com aquela ideia de que o elefante tem medo do rato, né? Mas o elefante já está olhando para o rato e está apontando o dedo, né? Porque nós somos os elefantes. Eles são os ratos, né? Eles não são nada, né? Só que eles conseguiram fazer com que a gente acredite que nós não podemos e eles podem. E nesse momento, né, é pior do que isso que eles, nesses últimos anos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que foi sendo criada uma ideia de mundo perverso, né, eles foram também entre os nossos, que agora não são mais nossos, né, falando que essa ideia de destruição de mundo é natural, que são os piores pensamentos que tem. Então, assim, a gente está vivendo, né, sob a égide disso, né, de muita individualização. Eles atacam todos os nossos espaços coletivos, todos os nossos ataques. Agora o último é a escola, né, que eles estão atacando. Atacaram o sindicato, atacaram o movimento, atacaram tudo, né, porque esses espaços é importante deles atacar, porque coletivamente a gente vai pensar sobre isso, né, sobre o que está acontecendo. E vai se fortalecer, obviamente, né. E aí eu acho que nesse aspecto é que pensar um lugar com a contribuição dos povos indígenas é muito importante, porque a gente traz diversos elementos. Um dos elementos que eu acho que é fundamental é a repactuação com a natureza. Esse é um elemento. Esse é um elemento fundamental, certo? Esse é um. Um outro elemento é a nossa sociabilidade. Né? Então, fortalecer a sociabilidade e dizer, olha, a gente precisa fazer coletivamente, a gente não vai fazer individualmente. Né? E eu acho que tem outros elementos que são elementos importantes em relação à reflexão no geral, né? A gente está vendo aí vários pensadores indígenas em evidência, como o Copenau, que é um pensador antigo, né? Mas está em evidência hoje. A gente tem o Ailton Krenak como um dos grandes pensadores hoje, né? Foi há 2, 3 anos atrás foi considerado o intelectual do ano, né? Mas é um pensamento que muda a lógica eurocêntrica. A gente também tem outros pensadores que dialogam e querem construir síntese importante e que também tem reconhecimento
como o Nego Bispo Trombola, né? Como o Joelson da Teia dos Povos, né? Que a gente tem dialogado de uma certa forma com a Teia dos Povos, né? Então, é necessário que a gente mude, né, a lógica de construção do pensamento, né? Porque não é possível a gente ser, né, vítima de um pensamento único. Não é possível, com tanta diversidade, a gente dizer que essa forma de construir ideia, de construir relação, de construir o mundo é a única ideia de mundo validada, né? Eu acho que a gente está vivendo hoje isso, a gente está vivendo nessa emergência, né? Sabe que é um tanto quanto desesperador, né? Porque pensar no não legado que a gente vai deixar para a curumizada é desesperador, né? Mas eu penso que são esses espaços coletivos, essas possibilidades coletivas, né, que vai fazer alterar. E aqui, como no mundo, em vários lugares do mundo, né, a gente tem situações que são situações limite, né? Tem um governo aí, que é um governo múltiplo, né? Não, diverso. Pelo menos é diverso. É diverso, né? É, que é o que possibilita a gente respirar nesse momento para estar fazendo isso, para se, né, para se organizar e para tentar sair, né, desse buracão que a gente está metido aí nessa quadra histórica, né? Bom, minha gente, para abrir essa conversa, eu queria colocar essa questão. Quem quiser o bastão pode ir passando aí para continuar.